Nenhuma mulher se envolve com um homem de graça. Nunca. Você sempre paga. Às vezes com dinheiro, outras vezes com seu tempo, sua energia, ou até mesmo com seu próprio valor. Mas talvez você nunca tenha percebido isso. Agora, qual é o preço que você está pagando? Porque uma mesma mulher tem preços diferentes para cada tipo de homem. Eu vou te contar, existem 3 formas de pagar, 3 moedas diferentes. Sim, além do dinheiro tem mais 2, que são bem melhores e quase ninguém está usando. Esse vai ser o assunto desse vídeo e depois que você terminar de assistir, você vai saber como ter qualquer mulher pagando bem menos do que os outros homens. Então, bora lá, porque agora eu vou jogar as cartas na mesa. Se tem uma verdade que ninguém te conta é que todo homem paga algo para se envolver com uma mulher, tá? E quando eu falo pagar, não tô falando só de dinheiro. O preço vai bem além da carteira. Existem 3 formas principais de pagamento que todo homem acaba oferecendo, consciente ou inconscientemente. Eu vou citar as 3 aqui e depois eu vou me aprofundar em cada uma. Assim fica mais claro e facilita pro momento que eu for explicar como você pode pagar bem menos que os outros homens. Então vamos começar pela primeira e mais óbvia de todas, né, que inclusive é a pior moeda das 3, que é o dinheiro. A esmagadora maioria dos homens aí acha que o dinheiro é o que importa e que é só ficar rico e pronto, né? Ele vai conseguir qualquer mulher. Mas essa mentalidade é um grande erro, e quem pensa assim corre sérios riscos de cair numa armadilha, tá? A segunda moeda é a aparência estética, uma moeda bem poderosa, tá? Se um homem tem um shape que se destaca, ele já tá pagando com o próprio corpo. O cara que cuida disso tá fazendo um investimento ali de tempo e energia nele mesmo, né? E consequentemente ele acaba se tornando mais desejado pelas mulheres e respeitado também pelas outras pessoas no geral. Esse é um investimento bem inteligente porque te coloca em vantagem e diminui o preço em outras áreas. Uma boa aparência vai reduzir o que você precisa oferecer em dinheiro, tá? Agora, a terceira moeda, que é muito ignorada, inclusive, de forma errônea, tá? E pouco conhecida para muitos homens também, são as fortes emoções. Essa é a moeda que os cafajestes dominam, né? Quem usa essa moeda sabe criar uma montanha-russa emocional que desperta um tipo de dependência nas mulheres, uma sensação de adrenalina, de imprevisibilidade, que mexe com a mente delas. E o melhor ou pior é que esse tipo de pagamento, quando bem executado, deixa a mulher querendo sempre mais, né? Das 3 moedas, apesar de ter que se esforçar um pouco também para aprender, porque você vai precisar entender ali como que funciona a mente, né, a psicologia, ainda assim, essa é a mais fácil e rápida de alcançar. Quando o homem consegue pagar na moeda das emoções, ele cria uma falsa ilusão na mente dela de que um dia ela vai fisgar esse cara, tá? E isso se torna um desafio para ela, se torna um desafio viciante e a mulher começa a querer cada vez mais atenção, a validação e os altos e baixos que esse cara oferece. Esse preço emocional é bem poderoso também porque, mesmo sem ter uma boa aparência ou dinheiro, o homem ainda consegue manter o interesse da mulher ali, tá? E o ponto principal aqui é que o preço que uma mulher exige muda conforme o homem e o que ele tem a oferecer, tá? Tem homem que vai ter que se esgoelar aí e pagar um valor estrondoso para se envolver com a mesma mulher que outro conseguiu sem nem fazer esforço. Isso é nítido se você analisar as relações das pessoas à sua volta, né? Em algum momento você percebe que muitos homens precisam suar doidado, enquanto outros conseguem a mesma mulher de uma forma muito mais fácil. Agora surge aquele questionamento, né? Por que que o preço para se envolver com uma mulher não é o mesmo para todos? Porque sim, cara, a mesma mulher pode acabar exigindo muito mais de um homem e quase nada de outro. E é aí que entra o valor que ela coloca em cada tipo de homem. E se você entender isso que eu vou te contar agora, você vai se livrar de muita dor de cabeça, tá? Vamos lá. O preço que cada homem paga varia de acordo com o que ele tem a oferecer e como ele se apresenta. Pensa assim, imagina que uma mulher considera um homem apenas mediano ou até feio. Tá? Ele não tem uma aparência destacada e também não consegue despertar nela aquele tipo de emoção forte. Para ele, o custo de se envolver com essa mulher vai ser muito mais alto. E ele vai precisar compensar isso com dinheiro, bancando jantar, presente, viagens, pagando as contas dela e alguns até acabam se endividando até o pescoço para tentar agradar, tá? Isso aí você vê em todo canto e o que mais tem é esses tontos aí se lascando por causa disso. E se for uma MSOL, ele ainda tem que ficar comprando o Danone e a bolacha pro Enzo ou pra Valentina. E a mulher ainda vai ficar enrolando esse cara aí pra dar o buraco de mel, né? É uma vez a cada 20 dias e quando dá, ainda dá de má vontade. Se essa mulher ainda trabalhar ou tiver alguma fonte de renda, a situação ainda fica mais tensa, porque todo o dinheiro que ela ganha, ela acaba usando pra melhorar a própria aparência na esperança de conseguir fisgar um cara melhor do que esse bobão atual. Isso se ele mesmo não estiver bancando os procedimentos estéticos dela também, né? O silicone, abdominoplastia, para que ela fique mais gostosa e troque ele por outro cara mais bonito. Eu mesmo não desejo isso para ninguém, e vocês que me acompanham aqui já são mais despertos para essa realidade, né? Mas isso aí tá acontecendo de forma assustadora em todos os cantos do Brasil, tá? O que tem de homem bobão caindo nessa armadilha aí não tá escrito.
Esse é o preço cobrado para quem usa o dinheiro como moeda. Agora, sobre o preço para quem paga com aparência, né? Um homem que é shapeado, com uma genética boa e um rosto acima da média, o que é bem possível para quem treina e tem um baixo percentual de gordura, a definição muscular ali, o rosto também acaba definindo melhor, principalmente ali na parte do maxilar e das bochechas, né? Isso acaba chamando muita atenção. Para esse cara, a porta de entrada é muito menor, porque para a mulher é vantagem ter um cara assim do lado dela, tá? Além de aumentar o valor social dela, ele também é um cara com uma genética boa para uma possível prole comparada às outras opções. Todo mundo sabe como as mulheres são competitivas entre elas, né, para tentar fisgar a melhor opção masculina que tem ali naquele círculo social. E a melhor opção é o cara que tem o melhor gene. Então, um homem com aparência acima da média, que não é muito difícil de alcançar, em 6 meses de treino e dieta, qualquer um aqui já vai estar acima da média, tá? Paga um preço bem menor, e o preço acaba sendo pago com a própria aparência. Mas apesar de ser mais barato, também tem alguns pontos negativos. Mais pra frente eu vou comentar sobre isso, vou falar um pouco mais sobre a importância da beleza masculina. E a última moeda são as fortes emoções. Esse é o cara que cria uma montanha-russa emocional e deixa a mulher dependente dele emocionalmente, né? É o cara que tira o tédio da vida dela e traz sentido à rotina do dia a dia. Ele acaba pagando com as fortes emoções, né? Mais pra frente eu vou me aprofundar nisso aqui também. Agora, cada mulher ajusta o preço conforme o que você oferece. E essa é a diferença que faz com que uns precisam dar tudo que tem, até o couro para a mulher, e ainda recebem o mínimo, enquanto outros conseguem essa mesma mulher com facilidade, tá? Já que o grau de exigência dela é menor. E antes que alguém venha com aquela desculpa, mas eu conheço fulano que não tem nada disso e consegue se envolver, ou eu não tenho nenhum desses três e consigo. Tá, beleza. Mas vamos olhar para que tipo de mulher você e o fulano tá se envolvendo. Quase sempre é tudo mulher sub 5 aí, mulher nota 4 ou nota 5 no máximo. É óbvio que o cara vai conseguir se envolver, porque essa mulher aí, ela mirou no cara que é endinheirado, ela mirou no Chadzão lá, ela mirou no Cafajeste, só que ela foi descartada por todos eles. Então, ou ela baixa a régua e aceita o melhorzinho entre os medianos, ou ela fica sozinha. Quem tem dinheiro, ou é Chad, ou tem uma habilidade de gerar fortes emoções, não vai querer ficar se envolvendo com mulher nota 4, tá? A não ser que tenha acontecido uma tragédia muito louca na vida dele, uma seca inesperada aí, e ali no desespero ele acaba tomando uma decisão dessas mais compulsivas. Mas enfim, entendendo que todo homem paga de alguma forma, então dá pra gente se aprofundar nas 3 moedas que o homem pode usar para poder se relacionar com a mulher, né? Dinheiro, aparência e fortes emoções. Só que toda moeda tem 2 lados, e quais são as vantagens e desvantagens de cada uma? Começando pelo dinheiro. O dinheiro é uma moeda óbvia e direta, né? Que muitos homens acham que resolve tudo. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que não, porque sim, o dinheiro facilita o acesso e abre algumas portas, tá? O cara que tem dinheiro, ele consegue bancar jantar, viagem, dar presente caro pra mulher. Tudo isso gera aquela atração negociada, né? Onde a mulher percebe que ela consegue ter uma vida mais fácil, uma vida mais luxuosa, né? E com status. E dá pra ela ficar postando foto nas redes sociais aí das experiências que ela tá tendo, né? Financiada por um cara misterioso aí que ninguém sabe quem é. Mas ela faz questão de postar as fotos desses lugares bonitos aí pro povo saber que ela tá bem. E em troca disso, ela só precisa dar o buraco de mel aí 1, 2 vezes no mês, mesmo sem vontade, só pra manter o cara preso ali na relação, né? É uma prostituição velada, né? E os tontos não percebem isso e acaba saindo muito caro. Se por algum motivo a fonte secar, a primeira coisa que ela vai fazer é chutar esse bobão aí pra longe. Além disso, o custo do dinheiro é o mais alto de todos, não só financeiramente, mas também em termos de desgaste, né? Quanto mais você investe, mais ela vê isso como algo comum e vai exigir cada vez mais também, né? No final, o homem acaba pagando mais do que vale. É tipo você comprar um sorvete que parece gostoso e quando você vai fazer as contas, o sorvete saiu por 5.000 reais, tá? Quando essa mulher aí tá junto com as amigas delas ali naquele grupo de amigas, né? Elas chamam esses tontos aí de caixa eletrônico. Cara, sai bem mais barato se envolver com GP. Apesar de eu nunca ter me envolvido e não ter interesse nisso também. E sei que alguns homens aqui também não gostam, mas tem muito cara aí que não vê problema nisso e tem facilidade. E tá tudo certo, cara. Se o cara vai usar o dinheiro como moeda, compensa mais sair com GP, que vai sair bem mais barato, né? Agora, em relação à aparência, esse é um dos investimentos mais inteligentes e acessíveis para qualquer homem, tá? Porque se você tem um físico que se destaca, se é alguém que se cuida, treina, mantém uma aparência saudável, você tá pagando com o próprio corpo. E diferente do dinheiro, isso gera um tipo de atração que os caras gostam de chamar aí de atração genuína. Hoje em dia a aparência faz com que você se destaque dos outros homens, né? Porque a maioria tá tudo fora de forma e os casos de obesidade só vêm crescendo. Então quem tem um físico bom não só chama atenção, mas também transmite disciplina e confiança, né? Até porque a sua autoestima e testosterona vai para as alturas
E eu pude sentir essa diferença na pele. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu já fui aquele beta bobão que não pegava ninguém, era piada no meu grupo de amigos e isso me motivou a estudar sobre psicologia e biologia, né? Depois que eu aprendi isso, que eu consegui pegar algumas garotas ali e a minha situação mudou bastante. Só que naquela época eu meio que ignorava a minha estética e a minha aparência no geral, né? E nesses últimos anos eu decidi fazer um teste. Eu comecei a treinar, ganhei massa muscular e abaixei o percentual de gordura. Meu rosto mudou bastante, meu corpo mudou e, cara, em relação às mulheres ficou ainda mais fácil. Sendo bem sincero, eu achava que a aparência não fazia uma grande diferença, tá? Até que eu conheci essa realidade vivenciando isso na prática. A forma como as mulheres olham pra mim e se envolvem comigo agora é muito mais intensa. Você percebe que a mulher faz tudo com mais vontade, o olhar dela ali é de admiração. Tinha um produtor de conteúdo muito bom chamado Trunks do Futuro, que infelizmente ele excluiu os vídeos do canal e não posta mais. Mas ele tinha criado um vídeo chamado A Importância da Beleza Masculina. Aquele vídeo foi fenomenal, tá? E foi o meu ponto de partida para mudar essa percepção de achar que a aparência não fosse tão importante. Quem me acompanha há muito tempo vai falar, ah, mas você falava que a aparência não é fundamental, e realmente não é, tá? Até porque eu tinha resultados mesmo não tendo um físico legal e uma aparência bem mediana. Só que a maioria das mulheres que eu me envolvia era tudo nota 6 ali. Mulheres que são pegáveis pra maioria de nós aqui. Mas isso foi lá em 2020, cara. Se passaram anos, a gente tá em 2024, chegando em 2025. Tá? De lá pra cá eu aprendi muita coisa nova, eu tive novas experiências e melhorei muito a minha aparência também. E depois que eu melhorei, que eu conheci essa nova realidade e percebi que a aparência faz uma diferença absurda sim, tá? O nível das mulheres interessadas em mim hoje é totalmente outro agora. Além disso, ficou bem mais fácil também de se envolver com a maioria das mulheres agora do que como era antes. Eu tive a mente aberta e mudei bastante a minha visão. E realmente queria ter aprendido isso antes, tá? Mas enfim, quando você paga com aparência, você tá fazendo um investimento. Porque diferentemente do cara que usa dinheiro como moeda, ou seja, ele tá gastando dinheiro com a mulher, no caso da aparência, você não tá gastando absolutamente nada. Porque tanto o dinheiro quanto o seu tempo tá sendo investido diretamente em você. Então, se você está colocando dinheiro e tempo em você, isso não é um gasto, tá? É um investimento. Sem contar que investimento na aparência gera outros benefícios que vai além de relacionamento, tá? Porque você melhora a sua autoestima, seu bem-estar, sua confiança, saúde. As pessoas tendem a confiar mais em você em uma negociação de trabalho, por exemplo, só por causa da sua aparência. Mas tem um ponto negativo também, tá? Muitas mulheres vão te conhecer e vão querer apenas sexo, sem nenhum tipo de conexão. Você meio que é visto como se fosse um brinquedinho de meter delas, tá? Principalmente se você for um cara quebrado, porque você não vai conseguir prover. Então o interesse é 100% no seu gene. Para homens que gostam de romancezinho aí, que quer ser amado, que quer ficar de casalzinho e é todo sentimental, vai acabar sofrendo um pouco com isso. Agora, se você é alguém que é desapegado, que nem eu, que não pretende entrar em namoro ou casamento, que não tá nem aí pra monogamia, esse vai ser um caminho excelente para você, tá? Agora, passando para a moeda das fortes emoções, a moeda dos cafajestes, né, e dos homens que entendem como que funciona a psicologia e sabem criar uma experiência intensa que deixa a mulher envolvida emocionalmente. Ao contrário das outras moedas que são mais óbvias, as emoções geram um tipo de conexão que é meio que invisível ali, né? Mas é extremamente poderosa também. Quando você é um cara que traz fortes emoções para a vida dela, que cria uma montanha-russa emocional, que surpreende, que é imprevisível, você se torna um homem que ela não consegue tirar da cabeça. Porque a vida das mulheres, no geral, é chata e entediante pra caralho, tá? E quando aparece um cara que mexe com ela emocionalmente, é como se esse cara acabasse com o tédio e trouxesse sentido pra vida. Basicamente, para acabar com o tédio, ela precisa dele, então ela fica dependente desse cara. Esse tipo de envolvimento não depende de dinheiro da aparência, né? Mas de saber como mexer com as emoções dela e criar uma experiência ali forte. É uma moeda que existe, que o cara tenha nascido com um certo talento, mas homens que não nasceram com um talento ou com um dom, se esforçando um pouco e lendo alguns livros, conseguem aprender e desenvolver bem essas habilidades também, tá? Uma parte negativa dessa moeda é que você o tempo inteiro precisa ser um pouco manipulador. Assim como as mulheres são com os homens na maioria do tempo, né? E se você parar de proporcionar as emoções, ela vai perder o interesse também. Mas mesmo tendo esse ponto negativo, é importante que você aprenda sobre a psicologia feminina e a dinâmica das mulheres, né? Porque isso aí vai te ajudar a não cair em umas enrascadas que as mulheres podem acabar te colocando, tá? Foi isso aí que eu usei no começo para ter meus primeiros resultados e ainda uso bastante, tá? Apesar de hoje eu saber que a aparência tem um poder muito mais forte. E eu também dediquei bons anos da minha vida para aprender sobre a psicologia das mulheres e errei bastante também. Não é tão simples como parece, tá? Agora, depois de entender como essas três moedas funcionam,
Qual delas que é a melhor forma de pagar, tá? Qual que é a que vai sair mais barata e vai te colocar na frente dos outros homens? Na minha opinião, a pior e mais inviável é o dinheiro, por tudo que a gente já falou até aqui. E por incrível que pareça, é a forma que praticamente todos os homens acreditam ser a melhor, né? Você vê um monte de tonto aí se acabando de trabalhar, tentando ficar rico para poder pegar mulher. Cara, construa riqueza, mas para melhorar a sua vida. Realizar seus sonhos aí e ajudar as pessoas que você ama. Se sua motivação para ficar rico é pegar mulher, dificilmente você vai alcançar isso. Até porque no meio do caminho, elas vão sugar tudo que você for ganhando, tá? E os poucos homens que conseguem de fato ficar ricos tendo mulher como motivação, ainda vai tomar chifre pro cafajeste e pros shadzão, que são os bonitões aí. Então pensa bem se você vai querer fazer parte dessa corrida de ratos aí, de querer ficar rico pra conseguir pegar mulher. Agora sobram as outras duas opções, que é a aparência e as fortes emoções. A melhor moeda para investir, na minha opinião, é a aparência, e eu vou explicar o porquê. Primeiro porque, diferentemente do dinheiro, a aparência é um investimento em você. Então, quando você treina, melhora seu físico e sua saúde, isso traz um retorno que vai além das mulheres, né? Sua autoestima sobe para as alturas, você fica mais confiante, sem contar o respeito que as pessoas acabam tendo por você. Você acaba impondo até um certo medo em alguns homens. Nesse caso, você não tá só pagando para ter a atenção das mulheres, você tá construindo algo que vai te beneficiar em outras áreas da vida também. Com um físico belo, você já começa atraindo de forma natural. E essa é uma atração genuína, né? A mulher vai fazer tudo com você com mais desejo. Você vai perceber que não tem muita objeção, né? Principalmente na hora que você quiser o buraco de mel aí, ela vai te dar. Isso aí vai poupar muito dinheiro do seu bolso. E eu conheço alguns caras que gastam o mínimo do mínimo só para ter um ambiente ali propício para a relação e já era, cara. A aparência fala por si só e você acaba colhendo os benefícios sem precisar gastar além do que você investiu em você mesmo. E se por algum motivo a relação acabar, ao contrário do endinheirado, que achou que era só ter dinheiro, e a mulher vai acabar levando uma parte desse dinheiro para ela, né? No seu caso, ela não consegue levar o seu shape, né? E sobre a moeda das fortes emoções, essa é uma moeda importante que você aprenda também. E se você quer ter os primeiros resultados rápidos aí, ela é uma boa opção, tá? Dependendo do seu ponto de partida, um bom físico aí vai levar uns 6 meses aí de treino e dieta se você for bem focado, tá? Nesse meio tempo você pode se dedicar a aprender sobre a psicologia das mulheres e o comportamento. E existem vários materiais que ajudam a entender a dinâmica homem-mulher e evitam que você caia nas armadilhas que elas criam, tá? Para mim, Nessan Alita, por exemplo, deveria ser a leitura obrigatória para todo homem. Se você ler as obras dele, que aliás é gratuita na internet, você já sai na frente da maioria. Ele destrincha bem ali o lado sombrio das mulheres, as contradições e o desejo e o fascínio que elas têm por homens frios, insensíveis e os cafajestes, tá? Inclusive, antes de acabar o vídeo, eu vou te passar uma informação importante sobre isso. Outro material também é o meu e-book Cafajeste, que é pago, mas é melhor que você comece lendo Nessan Alita, porque as obras dele são bem melhores que o meu e-book, eu tenho que admitir isso, e ainda são de graça. Então, começa pelo Nessan Alita. Eu vou deixar na descrição as informações para você achar os livros dele de graça. Mas minha principal recomendação para quem quer o maior benefício com o menor custo é: invista na sua aparência, invista em você mesmo, cara. Com isso você ganha uma vantagem absurda com as mulheres e também em várias outras áreas da vida, tá? Agora, entendendo como essas três moedas funcionam, acredito que não precisa ser muito inteligente para saber qual que é a melhor. O maior erro que a maioria dos bobões por aí cometem é achar que precisa gastar tempo e energia para ficar rico e conseguir pegar mulher. Sendo que se você investir em você mesmo, isso aí já vai acontecer de forma natural, tá? Não tem segredo, é focar em você mesmo. Começa a treinar se você ainda não treina, melhora a sua alimentação e conforme você for esculpindo o seu físico ali, seu rosto também vai ficar mais definido, a sua pele vai melhorar bastante. O que não vai faltar na sua vida é mulher. Você pode ver que qualquer cara shapeado sempre tem mulheres à disposição. Quando você investe na sua aparência, na sua saúde e entende a dinâmica dos relacionamentos, você está construindo algo que ninguém pode tirar de você, tá? Se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo é que no final das contas, o melhor investimento sempre vai ser em você. Entende isso? Não precisa se submeter aos preços que as mulheres ficam impondo pros outros caras. Mas enfim, as cartas estão na mesa, agora é com você. Ah, e antes que eu me esqueça, eu tinha dito que antes do vídeo acabar eu ia passar uma informação importante, né? Sobre o porquê as mulheres preferem os piores homens, os mais frios e insensíveis. Então, eu tenho um vídeo explicando isso com mais detalhes que vai aparecer agora aí na sua tela final, tá? Toca pra assistir e eu te encontro lá.